Imob TV. Oferecimento Galon Tintas, Preferita Paisagismo, Linhacol Pré-Moldados, GS Construtora, Rede Netmóveis Linhares, Casa Linda Construtora. Olá, seja bem-vindo a mais um programa Imob TV. E hoje nós recebemos aqui no estúdio o deputado federal Felipe Rigoni, ele que também foi vice-presidente da comissão que votou o novo marco legal do saneamento, um assunto que vai mudar o mercado imobiliário no Brasil todo. Mas antes de falar com o Felipe, vamos ao boletim imobiliário com a Paola Nali. O governo federal lançou o programa habitacional Casa Verde e Amarela. O programa é uma reformulação do Minha Casa e Minha Vida para aumentar o acesso dos cidadãos ao financiamento da casa própria. A meta é atender 1.600.000 famílias de baixa renda com financiamento habitacional até 2024. São 350 mil residências a mais em relação ao que se conseguiria atender com os parâmetros atuais. O público-alvo do programa são famílias com renda média mensal de até R$ 7.000 e os incentivos eles serão maiores para as regiões norte e nordeste do país. Uma das alterações feitas pelo governo é a redução de algumas taxas de juros cobradas nos financiamentos. O programa também vai oferecer regularização fundiária e reformas para imóveis em situação precária. Além disso, o governo pretende realizar, após a pandemia, um mutirão para renegociar dívidas de mais de 500 mil pessoas que estão com parcelas vencidas no Minha Casa Minha Vida. Para mais informações, acesse o nosso site jornalimobiliario.com e nos siga nas redes sociais. Muito obrigado, Paola. Excelentes informações aí do mercado imobiliário. Agora vamos falar com ele, que é deputado federal pelo Espírito Santo, um grande amigo, Felipe Rigoni. Seja muito bem-vindo, Felipe. Que isso, Robertinho. Agradeço o convite. Um prazer enorme estar aqui falando com você. Maravilha. Felipe, você que é de Linhares, você que participou com a gente na Aliança Jovem, lá atrás, quando a gente começou Exatamente. A Aliança Jovem, você ganhou o mundo, fez faculdade fora, em Oxford, retornou, voltou ao Brasil e você mergulhou, né, no setor público, sendo o segundo deputado federal mais votado aqui no Espírito Santo, com quase 85 mil votos. Conta um pouco pra gente aí, Felipe, como foi essa experiência tão rápida aí na sua vida? Robertinho, de fato foi uma experiência rápida e muito intensa, né? Eu fui candidato a vereador, em Linhares em 2016, e nessa época eu meio que concluí, mesmo tendo perdido as eleições, eu concluí que de fato eu queria ir para a política, mudar a política, para conseguir melhorar a vida dos brasileiros e das brasileiras. E aí eu percebi que eu tinha que estudar, foi aí que eu fui para Oxford fazer um mestrado em políticas públicas para aprender de fato como é que se faz a boa política pública, como é que eu iria mudar a política da maneira que eu queria. E aí decidi, né, por me candidatar a deputado federal, muito porque eu percebia que as coisas que eu estudava, as coisas que eu sabia mais, né, de como lidar, estavam muito mais no plano nacional do que no plano estadual ou local. E aí eu conseguiria ter não só um discurso, mas um engajamento muito maior para a campanha de deputado federal. E fui eleito com 84.405 votos, eu não posso esquecer os números, porque é muito importante cada um. E estamos aí há quase 2 anos já, né, no mandato. Passa rápido, né, Felipe? Passa rápido e de forma muito intensa, né? Passaram coisas super relevantes, né, para o Brasil que a gente votou, como a Previdência, o próprio novo Marco Legal de Saneamento, o novo Fundeb, a Lei de Liberdade Econômica, tá cheio a Lei do Gás que acabamos de votar, mas tá cheio de coisas que a gente votou super importante para o Brasil. E é um orgulho enorme, na verdade, fazer parte desse momento. O orgulho, na verdade, é nosso, Felipe, de ter um linharense, né, envolvido em pautas tão importantes para o nosso país e principalmente pautas importantes aqui para a nossa região e para o mercado imobiliário, que é o tema de hoje. Né? Você participou lá da comissão, você foi vice-presidente da comissão que votou, né, o novo marco legal do saneamento, né, que o presidente Bolsonaro sancionou agora. Conta um pouco sobre o que é esse novo marco legal do saneamento, Felipe. Veja, o saneamento no Brasil é uma das coisas que a gente tem de mais atrasado ainda no país, infelizmente, né? São mais de 100 milhões de pessoas que não têm acesso à coleta de esgoto, que está a tratamento, e 35 milhões, um pouco mais, de pessoas que não têm acesso à água tratada.
Então já tinha passado da hora da gente conseguir resolver esse problema, né? Então o novo marco legal foi a maneira que a gente encontrou de estimular o mercado, tanto das empresas públicas, mas especialmente das empresas privadas, para entrar no mercado de saneamento e realmente conseguir universalizar o saneamento básico em 2033, que é a meta do Plano Nacional de Saneamento. Então, em resumo, assim, muito resumidamente, essa é a história do novo marco legal. E o marco legal, ele é extremamente importante, porque a gente falava aqui antes da gente começar a gravar, que a cada, como é que é, Felipe? A cada R$1 investido no saneamento básico, quanto que a gente economiza lá na saúde? R$4. A gente economiza R$4 na saúde e a gente injeta R$2,50 na economia. Já são dados, inclusive, brasileiros, mas que o Banco Mundial oferiu. É muita coisa boa se você investir em saneamento básico. E é isso que a gente conseguiu trazer com esse novo marco legal. É uma pauta extremamente importante para a saúde das pessoas, que vai levar água tratada para a casa das pessoas, vai coletar o esgoto da casa das pessoas, vai tratar e vai devolver isso, né, nos nossos emissários, não é isso? E não é só saúde, né? É dignidade, porque quando você não tem tratamento de água e esgoto, fica ali no local, né, em vários lugares do nosso país. Então, você trazer uma infraestrutura de saneamento adequado, não só você estimula o mercado imobiliário local, você melhora a saúde das pessoas, mas você dá mais dignidade para aquela comunidade. Verdade. Agora, o número é número alto, né, Felipe? Muito alto. 100 milhões de brasileiros sem metade acesso. dos brasileiros a metade que dos não tem coleta de esgoto. Em pleno século XXI. Em pleno século XXI. Isso é um dos maiores atrasos que o Brasil tem. Isso, países como a Inglaterra resolveram assim há 70 anos atrás. E a gente ainda está nessa. Isso é por falta de políticas públicas eficientes, Felipe. Com certeza, porque veja, saneamento básico precisa de uma série de coisas, uma delas é dinheiro, né? O governo brasileiro, há algum tempinho, está quebrado, né? Todo mundo sabe disso. Então, o investimento em saneamento nos últimos anos no Brasil tem reduzido. Vários estados brasileiros retrocederam na coleta de saneamento, de esgoto e de água. Então, assim, é muito atraso nesse sentido. Uma pauta tão importante como essa, a gente vê muito pouco sendo tratada como prioridade. A gente vê muitas outras coisas sendo tratadas como prioridade. Com certeza. Né? E uma pauta tão importante como essa, a gente vê que fica guardado na gaveta. Você vê, essa pauta estava desde 2007, 2008, lá atrás, quando o então deputado federal Tarso Gereissati, ele escreveu, é um projeto de lei dele, não é isso? Foi um primeiro projeto nesse sentido que a gente aprovou, foi desde 2008. Aí depois veio 2 medidas provisórias que não conseguiram ser aprovadas e agora que a gente conseguiu, 12 anos depois. É inacreditável, inacreditável. Mas a política no Brasil ainda tem jeito, né? Tem muitas pessoas, assim como o Felipe, né, que tem coragem de se candidatar e de se envolver em pautas, em assuntos tão relevantes e tão importantes como esse e outros que o Felipe falou. Felipe, a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta rapidinho e você não saia daí, que a gente tem muito assunto, ainda muita conversa aqui com o nosso deputado federal, Felipe Rigoni. Estamos de volta e hoje nós estamos aqui no estúdio com Felipe Rigoni, batendo um papo sobre o saneamento básico, o novo marco legal do saneamento básico. Felipe, no bloco anterior a gente estava falando aí, nós demos uma resumida aí do que é o novo marco legal, mas o que de fato é, Felipe? Fala como isso na prática vai funcionar. O que acontece, Robertinho? O Brasil ele tem esse déficit, essa falta de saneamento por uma série de razões e são elas que a gente tenta atacar. São 3 as principais razões. Primeiro, é que muitos municípios não estão sob a tutela de alguma agência reguladora. Então, tem muita insegurança jurídica para qualquer empresa. Antes do marco legal, 1.200 municípios não estavam no território que nenhuma reguladora regulava. Então, nenhuma empresa ia para lá. O segundo, e talvez um dos mais importantes, é que saneamento é meio que um negócio hidrográfico, né? Tem a bacia dos rios, etc. Então, ele tem que ser algo regionalizado. E até esse novo marco legal, ele era simplesmente municipalizado. Você precisa fazer isso em blocos, em regiões de municípios. E a terceira razão é que não tinha concorrência. E essa é a principal, né?
94% de tudo que é ofertado em saneamento no Brasil hoje é feito por alguma estatal, ou estadual ou municipal. Só 2% tem PPP e 4% é privado. Então, assim, não tinha concorrência nenhuma. O que acontecia? Baixo investimento, preços elevados e não tinha saneamento para muita gente. E foi isso que a gente resolveu com o novo marco legal. E, consequentemente, muitas das vezes, a entrega do serviço também um pouco deficitária, ruim. Né? A gente estava fazendo uma pesquisa, na época que a gente estava fazendo o novo marco legal, a gente encontrou um contrato feito por uma estatal na Bahia, inclusive, que acabava em 2071 e não tinha meta de universalizar o saneamento na cidade. Aí é fácil, né, Felipe? Aí fica complicado pra gente. Então, assim, esse novo marco legal impõe meta aos contratos. Quem não cumprir meta perde o contrato, independente de se for estatal ou privado. Uhum. Ele porque coloca as estatais, elas podem continuar participando, mas porém ela pode continuar prestando serviço, porém ela tem que participar da licitação e ganhar. Ganhar Ganhar a licitação pelo quê? Pelo melhor preço, maior nível de investimento, né, ou velocidade no nível de investimento para universalizar o saneamento. Isso tudo é oferido, né, e verificado pela agência reguladora. Então, estatais e privadas competirão nesse mercado para a gente trazer os 700 bilhões de reais que a gente precisa para conseguir universalizar o saneamento no Brasil. Gente, o que o Felipe está falando aqui, que para fazer esse novo marco legal vai ser necessário um investimento de 700 bilhões de reais. Bilhões de reais. O governo federal não tem esse dinheiro. Por isso que abre essa concorrência, né, para fazer com que as empresas privadas também possam participar, né, das licitações e prestar o serviço e, claro, com metas, né, desafiadoras para que eles, né, entreguem, façam um serviço e façam um serviço com uma rapidez, né, Felipe? Porque isso tem data, né, tem prazo, não é isso? O nosso prazo, pelo PlanSAB, que é o Plano Nacional de Saneamento Básico, é 2033, ter universalizado o saneamento básico no Brasil. A meta é chegar a quantos por cento em 2033? 99% de água e 92% de esgoto. Isso é o que o PlanSAB... Isso muda o cenário nacional, porque o nosso número transforma completamente, porque o número hoje é metade disso. É um pouco menos da metade, inclusive. Porque, veja bem, imagina só você ter investido 700 bilhões de reais nos próximos 13 anos. Tá? Investido basicamente, construção civil. Não? Saneamento é construção pesada, é obra, etc. É obra. Primeiro, isso gera emprego pra caramba. As estimativas são cerca de 700 mil empregos por ano, mais ou menos. Isso gera renda pra caramba. Isso faz a gente economizar na saúde. Né? Se você for botar aquela continha de 1 para 4, né, de economia na saúde, você está falando de uma economia de mais de 2 trilhões de reais por ano que você vai fazer na saúde, que pode ser investido em outras áreas, né, da política pública brasileira. Então, assim, é uma transformação enorme que a gente está causando com esse novo marco legal, que agora já está em vigor, inclusive. Felipe, você falou de uma situação aí que o nosso telespectador, nós temos muitos construtores, telespectadores, né, aqui do nosso programa. Como que as construtoras locais podem participar do processo licitatório, por exemplo? Vai ser assim, a partir do momento que o novo marco legal foi aprovado, os governadores dos estados, eles têm cerca de 2 anos, um pouquinho menos agora, para fazer os chamados blocos de municípios em saneamento. Que é o quê? É um grupo de municípios que vão participar da licitação junto para tornar aquele bloco economicamente e socialmente viável. Que é o quê? Você conseguir fazer os investimentos necessários com uma tarifa moderada. Né? Porque senão você não pode botar uma tarifa muito grande para as pessoas. Claro. E aí você vai fazer um bloco de município. Vamos supor que o bloco aqui é Linhares, Rio Bananal e Soretama. Tá? Vai abrir uma licitação. Né? Aí pode competir a Cezan, pode competir o SAAI de Linhares, daqui de Linhares, não tem problema, ele pode virar uma empresa de competição em licitação, pode competir as outras construtoras. Quem tiver, né, a melhor proposta em termos de investimento, tarifa, e que tiver capacidade de investimento, e a reguladora vai oferir isso, vai ganhar a licitação. Então pode ganhar uma construtora daqui, pode ganhar uma construtora daqui em parceria com uma grande construtora. Então pode haver um consórcio de algumas empresas e participar? Pode, com certeza.
como em qualquer licitação, você pode fazer, né, um consórcio de empresas para fazer o serviço em É conjunto. um serviço de licitação normal. Exatamente. Tá? Então você que tem uma construtora, né, que é daqui da nossa região, é daqui do nosso estado, se prepare que muito em breve, né, vão se abrir as licitações para participar desses processos, né, do novo marco legal de saneamento. Felipe, qual é o prazo para início desse processo? Na verdade, parte desse processo já começou. Como você tem um novo marco legal já aprovado, falta só a gente aprovar um veto que foi feito a uma parte desse PL, mas como ele já está aprovado, todos os municípios do estado já estão começando a se preparar, montando os blocos, e tem município que já está fazendo licitação. Então já começou essa onda de licitações no Brasil, tá? Por conta do novo marco legal. Mas assim que tiver o prazo era 2 anos a partir da aprovação do novo marco legal. Então, mais ou menos em uns 20 meses ainda nós temos. Assim que passar o prazo, os blocos estarão prontos. E aí você tem um tempinho para ajeitar os contratos e aí começam as licitações. Então, mais ou menos em 20 a 24 meses você tem as licitações todas sendo lançadas por aí. Então, no máximo 2 anos, né, já tem um grande bloco de licitações aí sendo feita Brasil afora e aqui na nossa região também. E veja bem, tem uma parte também que já é agora, que é a seguinte: a gente abre espaço para mais parcerias público-privadas e subdelegações, né, que é quando uma empresa pública delega para uma privada fazer uma parte do serviço. Isso já está começando a acontecer bastante no Brasil. Por exemplo, uma que vai acontecer aqui agora em Cariacica, no Espírito Santo, né, de um valor 1,3 bilhão de reais está sendo investido nessa PPP. Então, assim, já começou o processo e vai começar ainda mais daqui a 2 anos. Maravilha. Felipe, a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta rapidinho. E você não saia daí, que a gente tem mais um bloco de muita notícia e muito bate-papo aqui com o nosso amigo Felipe Rigoni. Estamos de volta e hoje o assunto é o novo marco legal do saneamento básico. A gente está aqui no estúdio com o deputado federal Felipe Rigoni, né? E a gente já falou, Felipe, aí de como que o novo marco legal vai impactar aí na vida das pessoas, né? Mas, Felipe, fala pra gente qual é o critério que vai haver nesse processo para que os investimentos cheguem na ponta, num bairro mais carente de um município, por exemplo. Vamos lá, o que acontece? Na hora que você for fazer as licitações, que a gente estava falando no bloco anterior, o que vai ser verificado para conceder a licitação a alguma empresa? Algumas coisas. A primeira delas é capacidade de investimento, que é o quê? Quanto que a empresa tem em caixa, quanto que ela consegue pegar emprestado para investir e fazer a infraestrutura de saneamento que precisa ser feita naquele local. Se tiver capacidade, é um dos critérios. Mas a infraestrutura naquele local, quanto? Em todo o local. É para universalizar, chegar em todos os lugares daquela micro-região. O segundo é com qual tarifa que aquela empresa oferece, né, essa universalização. E aí tem um princípio que a gente tem no novo marco legal, que é a modicidade tarifária, que é o quê? A tarifa não pode ser cara, senão as pessoas não aguentam pagar. Tem algum teto? Não tem teto, porque isso varia com a realidade socioeconômica do local e varia também com a necessidade de investimento daquela região. Tem região que já tem bastante saneamento, vai precisar de menos, a tarifa pode ser menorzinha. Mas tem região que precisa de muito, a tarifa vai ter que ser um pouco maior. Mas ela não pode ser tão grande. Quem vai verificar isso? A agência reguladora, a ANA, né? Se a tarifa está adequada ou se ela não está. E, naturalmente, a capacidade operacional daquela empresa. Então, na hora de fazer a licitação, não será permitido empresas ganharem se elas estiverem com a tarifa muito alta. Então, ao mesmo tempo que você mantém a capacidade de investimento para chegar nos lugares mais carentes, isso é uma das prioridades, inclusive, você mantém uma tarifa moderada. Entendi. Felipe, aqui em Linhares, a gente é abastecido, a gente é atendido pelo SAI aqui, né? Uma autarquia. Qual o impacto que esse novo marco legal vai ter no SAI? No SAI, né? No Brasil todo. Essencialmente é o seguinte, a prestação de saneamento vai ter que ser feita em bloco. Ou seja, não vai ser só Linhares, vai ser Linhares e mais outras cidades. Por quê? Para você conseguir a modicidade tarifária que eu estava falando e o nível de investimento. Porque às vezes uma cidadezinha só não dá conta. Então, ou o SAI
vai terminar, né, numa cidade específica e vai ou ser privatizado ou ele vira outra coisa dentro da prefeitura e ela passa para uma empresa, que pode ser a estatal, pode ser uma privada, ou ele se torna uma empresa que vai competir. Isso pode acontecer. Se tornar uma empresa pública, uma Que estatal, compete- para competir. Assim Pra como a competir com Cezan as aqui outras. no estado. Assim como a Cezan. Isso vai poder ser feito. Óbvio que é um processo mais difícil, porque os sites normalmente são pequenos, né? De cidades pequenas. Então a capacidade de endividamento para conseguir investir, etc., Pequena, dos sites é muito pequena, mas não é impossível. Isso é possível ser feito, sim. Mas sempre tem uma pergunta a ser feita, o Robertinho, assim, a gente quer ter SAE ou a gente quer ter saneamento? Essa é a pergunta. A gente quer ter saneamento. Não importa com o que seja feito, tem que ser feito. As pessoas têm muito tempo já que elas estão sem saneamento. É verdade. Entendeu? É verdade. Felipe, em alguns bairros aqui de Linhares, né, não são permitidos mais novos empreendimentos em função do saneamento. Não só aqui de Linhares, né, em vários locais, né, porque o sistema está sobrecarregado. Exato. Né, esse marco ele vai facilitar que novos empreendimentos e novos investimentos imobiliários cheguem nas cidades? Vai demais. Por que acontece hoje? Por que não é permitido uma construtora fazer um empreendimento imobiliário, um condomínio de casas? Até mesmo quando se trata de Minha Casa Minha Vida, por exemplo, em certos locais. Porque a infraestrutura de saneamento daquele local não aguenta mais casas. Né? Com o novo marco legal de saneamento, porque vai ter mais investimentos, vai reforçar a infraestrutura e criar onde não tem. Então você vai permitir que muito mais locais sejam feitos empreendimentos imobiliários. Esse é um dos grandes setores que serão alavancados com esse novo marco legal. Porque aí você vai dar a infraestrutura necessária. E isso, consequentemente, valoriza os imóveis, né? Com certeza. Valoriza os imóveis com a chegada de novos empreendimentos. Isso movimenta também a economia. Né? E você estava falando aqui do impacto que isso tem na economia, né? A cada real investido, quanto na economia? A média é 2,5. A cada real que você coloca no saneamento, mais 2,5 reais você injeta na economia. O que o Felipe está falando é que a cada real investido lá no saneamento, 2,5 reais na economia, porque isso vai gerar, as construtoras, por exemplo, vão vir, vão construir, vão contratar, né? Vão fazer renda, vão gerar renda, esse operário vai consumir e isso vai girando a economia. Exatamente, você permite a existência de mais e melhores negócios ali na região, sem contar que você melhora a qualidade de vida das pessoas e tem efeito econômico também. Tá. Felipe, agora a pergunta que não quer calar. Você falou que a meta são 14 anos, né? 13 anos, né? Exato. Você acredita, Felipe, que nós somos capazes de entregar essa meta, de atingir essa meta? Eu acredito 100% que nós somos capazes de entregar essa meta. Por quê? Não é uma crença sem base. Porque, primeiro, a gente fez todas as previsões legais para isso. Criação de blocos, concorrência, modicidade tarifária, regulação harmônica, está tudo lá no novo marco legal. Segundo, todos os grandes fundos de investimento estão doidos para investir em saneamento. No mundo inteiro, inclusive, não só no Brasil. Então vai ter dinheiro. E a gente tem empresa boa, estatal e privada. Né? Tem uma empresa boa aqui no estado do Espírito Santo, que é a Cezan, é uma das boas do Brasil. Que deve participar de vários. Que vai participar de várias, inclusive. A Sabesp de São Paulo, a Sanepar do Paraná. São 3 das melhores empresas que a gente tem no Brasil de saneamento públicas. E várias privadas que já estão aí, com a BRK, que tem em Cachoeiro, e outras que virão. Cachoeiro é o único município do Espírito Santo que tem privatizado? É 100%. Privatizado, que é privatizado. E é 100% de saneamento. Então é a eficiência aí da privatização aí do sistema de saneamento. O exemplo clássico é Cachoeiro Itapemirim. E não é só porque vai ter empresa privada envolvida, mas o sistema ele foi criado para ter o incentivo à universalização. Então, seja pública, seja privada, a coisa vai acontecer por conta desse novo sistema de incentivos que a gente criou, que é o Marco Legal. Legal. Felipe, a gente está chegando aí ao final do nosso terceiro e último bloco. Nós temos uma... Você já deu uma fala de otimismo aqui, que a gente vai conseguir atingir essa meta aí do novo Marco Legal de Saneamento,
mas a gente sempre finaliza o nosso programa com uma palavra de otimismo dos nossos convidados. Deixa uma palavra de otimismo aí para o nosso telespectador. Com certeza. Olha, o Brasil, nós estamos passando por um momento muito difícil agora, que é, naturalmente, a pandemia. Muita gente ficou sem renda, muita gente está passando por dificuldades. Mas tem uma vantagem que o mundo não tem, é que no Brasil ainda tudo precisa ser feito, como o saneamento. E a gente está começando a fazer, seja pelo Congresso, seja por iniciativa das pessoas, né, no setor privado e etc., um monte de coisa que vão alavancar nossa economia. Fizemos no saneamento, acabamos de aprovar a nova lei do gás, tem a reforma tributária que nós vamos aprovar, se não for até o fim do ano, no primeiro semestre do ano que vem, a gente aprova. Então, assim, o Brasil tem tudo para crescer e crescer muito rápido. E nós estamos preparados para fazer isso. E eu sou um dos que está trabalhando para isso também por lá. Então, vai dar certo. Apesar de que está difícil, mas vai dar super certo. É muito animador, Felipe, ouvir isso. Mas é verdade. Isso é que mostra, né, a energia e a sabedoria. Felipe é um exemplo clássico aqui, né, de como a juventude, né? Felipe tem 28 anos, né, Felipe? 29 anos. 29 anos, muito novo, e com uma experiência, uma bagagem incrível, Felipe. Né? E está preparado, mostra que está preparado. Felipe tem estado, né, em vários debates lá importantíssimos, né, para o desenvolvimento do país, assim como o do saneamento, o marco legal do saneamento básico. Felipe, muito obrigado por ter vindo aqui, né, por ter nos prestigiado. Né? Você é uma fonte de informação nossa, né, do que está acontecendo em Brasília, dos bastidores de Brasília. Né? As portas aqui do Imob TV estão sempre abertas para você. Né? Então, sempre que tiver informações relevantes como essa, né? Como o novo marco do gás também, legal do gás também, é uma informação importantíssima também. O programa está aberto para você aí, e para a bancada capixaba também, que atua lá em Brasília, né? Aberto aqui para que a gente dê essa informação, leve informação aí ao nosso telespectador. Muitíssimo obrigado. Baixinho, eu que te agradeço, foi um prazer enorme estar aqui. Estou sempre à disposição para trazer informações e discutir esses assuntos tão importantes para o nosso país e para a nossa cidade. Maravilha. E parabéns lá pelo desempenho lá na Câmara Federal. Você pode rever esse programa no imobtv.com.br e você também pode ouvir o áudio desse programa em nosso podcast, lá no Spotify e no Deezer. É só procurar pelo Housecast, tá bom? Até o próximo programa. Tchau, tchau. Você assistiu Imob TV. Oferecimento Galon Tintas, Preferita Paisagismo, Linhacol Pré-Moldados, GS Construtora, Rede Net Móveis Linhares, Casa Linda Construtora.